Sabe quando você se sente cansada, mesmo depois de uma noite inteira de sono e aquela energia que te diziam que você teria no segundo trimestre simplesmente não aparece? Ou talvez uma pontadinha de preocupação quando o médico pede aquele exame de sangue mais detalhado e a gente já começa a pensar no pior, não é mesmo? É uma sensação horrível de não ter mais controle sobre o próprio corpo, de que ele está mudando de jeitos que você não entende. E a culpa por não estar radiante de felicidade o tempo todo por se preocupar com cada detalhe é um fardo pesado. Hoje a gente vai conversar sobre algo que pode trazer muitas dessas preocupações à tona: o diabetes gestacional. Mas calma, eu estou aqui para desmistificar, para te dar a mão e te mostrar que com informação e cuidado você pode sim ter uma gestação tranquila e saudável. E o mais importante, vou te ensinar a diferença entre um conselho de vó e a ciência para você se sentir segura e empoderada. Que é afinal o diabetes gestacional. Pense no seu corpo como um carro. O açúcar, a glicose, é o combustível que dá energia para você e para o seu bebê. A insulina é a chave que abre as portas das células para esse açúcar entrar e ser usado durante a gravidez, especialmente na segunda metade. A placenta, que é esse órgão maravilhoso que alimenta o seu bebê, produz uns hormônios. Esses hormônios podem às vezes atrapalhar um pouco a insulina. É como se a chave não funcionasse tão bem, as portas das células ficam meio travadas. Com isso, o açúcar não consegue entrar direitinho nas células e acaba acumulando no seu sangue. Isso é o diabetes gestacional, um aumento do açúcar no sangue que acontece só durante a gravidez. E por que isso acontece? Não é porque você comeu um pedaço de bolo a mais ou porque você foi fraca em algum momento, não é culpa sua. E essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde no coração: os hormônios da gravidez são os grandes responsáveis. Qualquer mulher pode desenvolver diabetes gestacional, mas algumas têm um risco um pouco maior, como quem já teve na gravidez anterior, quem tem casos de diabetes na família, quem está acima do peso antes de engravidar, ou quem engravidou um pouco mais tarde na vida. Mas repito, o principal motor são os hormônios da placenta. É uma condição bem comum, sabe? Atinge cerca de 2% a 10% das gestações. Isso significa que muitas mães passam por isso. Muitas vezes, essa condição não apresenta sintomas claros, por isso é tão importante fazer o exame. Você pode se sentir um pouco mais cansada, com mais sede ou fazer mais xixi, mas esses são sintomas comuns de gravidez também, então é fácil confundir essa falta de sintomas específicos. É uma das razões pelas quais a gente não pode pular a etapa do diagnóstico, pouca gente sabe disso. Se essa dica clareou sua mente, já se inscreve no canal para não perder as próximas. Agora vamos ao temido exame, o famoso teste de tolerância à glicose ou curva glicêmica. Eu sei que ele tem fama de ser chato, mas é crucial para a saúde sua e do seu bebê. Geralmente ele é feito entre a 24ª e a 28ª semana de gravidez, mas seu médico pode pedir antes. Se você tiver algum fator de risco, como funciona? Primeiro, você vai precisar de um jejum de 8 a 12 horas, ou seja, nada de comer ou beber nada, nem café nem chazinho, só água. Ao chegar no laboratório, eles vão colher uma amostra de sangue. Essa primeira coleta é para medir o açúcar no seu sangue em jejum. Depois disso vem a parte que muita gente não gosta: você vai beber um copão de um líquido bem doce, é como um suco de laranja bem concentrado em açúcar. Algumas mulheres acham o sabor ok, outras sentem um pouco de enjoo. É normal sentir esse medo de passar mal ou de o resultado vir alterado. Me conta aqui nos comentários se você também já sentiu isso. Quero saber que não estou sozinha. Após beber o líquido, você vai esperar no laboratório. Eles vão colher mais 2 amostras de sangue, uma depois de 1 hora e outra depois de 2 horas. Ou seja, serão 3 furos no total, mas pense que é para o bem maior. Durante esse tempo de espera é importante não comer, não beber mais nada a não ser água, se o laboratório permitir, e não for contraindicação, e tentar ficar tranquila sem fazer muito esforço físico. É um teste que avalia como o seu corpo processa o açúcar e se você comer ou se exercitar, o resultado pode ficar alterado. Eu sei que ficar parada no laboratório por 2 horas não é o programa mais divertido do mundo, mas é uma janela de tempo que nos dá informações preciosas sobre sua saúde e a do seu bebê. E por que é tão importante fazer esse exame mesmo que você se sinta ótima? Porque se o diabetes gestacional não for descoberto e tratado, ele pode trazer algumas complicações para o bebê. O risco principal é ele crescer demais, ficar muito grande. Isso se chama macrosomia. Um bebê muito grande pode dificultar o parto normal e aumentar as chances de um parto cesárea. Além disso, bebês de mães com diabetes gestacional não controlado podem nascer com baixo nível de açúcar no sangue logo após o nascimento, o que pode exigir internação na UTI neonatal para acompanhamento.
Em casos mais raros, pode aumentar o risco de problemas respiratórios ou até outros problemas de desenvolvimento para você. Mãe, o diabetes gestacional não tratado aumenta o risco de ter pressão alta na gravidez, a pré-eclâmpsia, que é uma condição séria. E também aumenta um pouco as chances de você desenvolver diabetes tipo 2 no futuro depois da gravidez, ou de ter diabetes gestacional de novo em uma próxima gestação. Mas agora que entendemos os riscos, vamos focar na solução e na prevenção. A boa notícia é que na grande maioria dos casos o diabetes gestacional pode ser muito bem controlado, ou até prevenido com mudanças simples e poderosas no seu dia a dia, e o pilar principal é a alimentação. Chega de mitos de internet e conselhos da vovó que não têm base científica, como se você está grávida pode comer por dois, ou o desejo de grávida tem que ser satisfeito a todo custo, senão o bebê nasce com a cara do alimento. Esqueça isso. A realidade é que precisamos comer com qualidade, pensando na nutrição para dois, não na quantidade dobrada de calorias vazias. A chave para prevenir e controlar o diabetes gestacional é o que chamamos de alimentação inteligente. Isso não significa que você nunca mais vai comer um docinho ou um pão. Significa fazer escolhas melhores na maior parte do tempo. Vamos aos segredos da alimentação. Primeiro, os carboidratos. Eles são a principal fonte de energia, mas precisamos escolher os certos. Prefira os carboidratos complexos, que são aqueles que liberam o açúcar no sangue de forma mais lenta e gradual. Pense em aveia, arroz integral, pão integral, batata doce, mandioca e inhame. Fuja dos carboidratos simples, que são açúcares e farinhas brancas, porque eles elevam o açúcar no sangue muito rapidamente. Refrigerantes, sucos de caixinha, doces, bolos, pães brancos, salgadinhos, esses são os vilões. Não significa cortar 100%, mas reduzir bastante e deixar para ocasiões muito especiais. Lembre-se, um pedacinho de bolo no aniversário da família é diferente de comer bolo todos os dias. Segundo, proteínas, elas são suas melhores amigas. Frango, peixe, ovos, carnes magras, leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico. As proteínas ajudam a manter a saciedade, ou seja, você se sente satisfeita por mais tempo, e elas também ajudam a controlar a elevação do açúcar no sangue depois das refeições. Tente incluir uma porção de proteína em todas as suas refeições principais e lanches. Terceiro, fibras. As fibras são maravilhosas para a saúde e estão presentes em frutas, vegetais e grãos integrais. Elas funcionam como uma esponja, absorvendo parte do açúcar e das gorduras, e ajudam a retardar a absorção de glicose, mantendo os níveis de açúcar mais estáveis. Além disso, as fibras ajudam no funcionamento do intestino, o que é um alívio para muitas grávidas que sofrem com prisão de ventre. Coma muitas verduras e legumes em todas as suas refeições, e as frutas, claro, são bem-vindas, mas com moderação e preferencialmente junto com uma fonte de proteína ou gordura boa como iogurte natural, castanhas ou chia, para não elevar demais o açúcar. Quarto, gorduras boas. Abacate, azeite extra virgem, castanhas, sementes. Essas gorduras também ajudam na saciedade, na absorção de vitaminas e não influenciam diretamente o açúcar no sangue. Use com moderação, pois são calóricas, mas são importantes. E a água é essencial. Mantenha-se muito bem hidratada. Muitas vezes a sensação de fome pode ser na verdade sede, e a água ajuda todo o seu corpo a funcionar melhor, inclusive a metabolizar o açúcar. Uma dica prática é fazer pequenas refeições ao longo do dia em vez de 3 grandes. Isso ajuda a manter o açúcar no sangue mais estável e evitar aqueles picos e quedas que dão mais fome e cansaço. Comece o dia com um bom café da manhã com proteínas e carboidratos complexos. Não pule refeições. Eu sei que tudo isso pode parecer muita informação e é normal sentir um pouco de sobrecarga, como se não fosse capaz de dar conta de tudo, mas os alimentos certos mudam tudo. Eles podem ser seus grandes aliados. No meu guia de alimentação eu ensino exatamente o que comer em cada fase para ter mais energia, controlar o peso e evitar problemas como o diabetes gestacional. O link está na descrição. Além da alimentação, o exercício físico também é um super aliado. Não estou falando para você virar uma atleta, muito pelo contrário. Conversando com seu médico, a maioria das grávidas pode e deve fazer algum tipo de atividade física. Leve a moderada uma caminhada de 30 minutos na maioria dos dias da semana já faz uma diferença enorme. Nadar, fazer yoga para gestantes, hidroginástica. Escolha algo que você goste e que seu corpo se sinta confortável. O exercício ajuda os músculos a usarem o açúcar do sangue de forma mais eficiente, o que ajuda a manter os níveis de glicose controlados. E de quebra, ainda ajuda a aliviar o estresse, melhorar o humor e dormir melhor.
E se mesmo com tudo isso o diagnóstico de diabetes gestacional vier, não entre em pânico não. É o fim do mundo e não significa que você fez algo errado. Como eu disse, os hormônios da gravidez são poderosos. O mais importante é que agora você sabe e pode agir. Seu médico vai te guiar. Provavelmente você vai precisar monitorar o açúcar no sangue em casa com um aparelhinho chamado glicosímetro. É uma picadinha no dedo, mas é a forma mais eficaz de saber como seu corpo está reagindo aos alimentos. E se o tratamento está funcionando, em alguns casos pode ser necessário o uso de insulina, mas não tenha medo da insulina. Ela é um medicamento seguro na gravidez e fundamental para proteger você e o bebê caso as mudanças na alimentação e exercício não sejam suficientes. Lembre-se, o objetivo principal é manter o açúcar no sangue dentro de limites saudáveis para garantir o desenvolvimento perfeito do seu bebê e a sua saúde. E a boa notícia é que para a maioria das mulheres o diabetes gestacional desaparece logo após o parto. A placenta vai embora, os hormônios mudam e o corpo volta ao normal. No entanto, ter tido diabetes gestacional é um sinal de alerta de que você tem um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2 no futuro. Então é importante continuar com hábitos saudáveis depois que o bebê nascer e fazer exames de rotina para monitorar seu açúcar. Então, meus amores, o que eu quero que vocês levem para casa hoje é isso: o diabetes gestacional não é para ser um bicho de 7 cabeças. É uma condição comum causada principalmente pelos hormônios da gravidez e que a gente pode prevenir ou controlar muito bem com informação, com escolhas alimentares inteligentes e com um pouco de movimento. Não deixe os palpites da sogra, da vizinha ou da internet te desviarem do que a ciência realmente nos diz. Confie no seu médico, confie no seu corpo, mas principalmente confie na informação de qualidade. Você não precisa sentir culpa nem se sentir perdida. Você é uma mãe incrível e o fato de você estar buscando essa informação já mostra o quanto você se importa com a saúde do seu bebê e o poder está nas suas mãos, ou melhor, no seu prato e nas suas escolhas diárias. Seja gentil com você mesma, ouça seu corpo e celebre cada pequena vitória nessa jornada linda que é a gravidez. E lembre-se sempre de conversar com seu médico sobre qualquer dúvida ou preocupação que você tenha. Ele é seu parceiro mais importante nessa jornada. Até a próxima e se cuide muito bem. Você e seu bebê merecem o melhor.